qual a diferença entre ordenança e sacramento? Boa pergunta. Levantei a bola. Só dizendo assim, por que a gente está fazendo a parte 2 dos princípios fundamentais, né? Na parte 1 a gente partiu lá de Hebreus 6, né? Isso. A gente já falou dos 3 primeiros, a gente falou do arrependimento, imposição de mãos e fé. Aí tem lá batismos e tem mais 2 que é ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Que isso vai ficar indo para um outro episódio. A parte Então 3. hoje nós vamos pegar esse ponto do batismo, que está lá entre os pontos e vamos fundamentais. juntar com e aí ceia, juntamos com a que ceia são os pra- 2 sacramentos. Enxertando a ceia. Para falar logo das Dos sacramentos, ordenanças, né? Porque é algo elementar, né? A Que é gente um não princípio, poderia falar isso. dos princípios elementares, basilares da Isso. fé e não trazer a A ceia. ordenança Isso, da tá ceia. certo. A gente só está dizendo isso porque no outro É. episódio a gente disse que falaria dos batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Vamos falar de ressurreição dos mortos e juízo eterno, mas a gente preferiu falar de batismos junto com a ceia logo, que também é um princípio fundamental da nossa fé, né? Só vou explicando para você. Na aqui. verdade, sim, o sacramento e a ordenança é muito mais um entendimento sobre o que aquele ritual significa ou qual é a Isso. consequência dele, Uhum. do que necessariamente uma outra coisa. Então é muito mais, como o Reni falou no começo, uma divergência, é só uma divergência doutrinária acerca de um determinado Às vezes instituto. muito filosófico, difícil de É entender. difícil até. de você conseguir separar uma coisa da outra, né? Mas quando é aquela linha cristã chama, por exemplo, o batismo e a ceia de sacramento, quer dizer que no ritual em si existe um derramamento da graça. Existe ali algo, não é um simbolismo, é no ato, por exemplo, do batismo, da pessoa descer as águas e subir, o ritual por si só, naquele ritual existe o derramamento de uma graça, e enquanto uma ordenança é uma ordem, né, daquilo que, no nosso caso, que o Senhor Jesus nos diz, é algo que ele nos comanda a fazer. No entanto, o ritual por si só aquele ritual, A ele não prática tem cerimonial, né, força. quer dizer, né? Hã? A prática cerimonial. A Isso. prática cerimonial por si só, ela não tem força nem para salvar e nem para outras coisas que a gente até vai Isso. comentar isso um pouco E, mais e na é frente. importante a gente falar também, Rafinha, que esse nome ordenança, ele não saiu do nada, né? O Novo Testamento chama as práticas cerimoniais da lei mosaica, o Novo Testamento chama isso de ordenanças. Isso está lá até aqui, mais de uma vez o apóstolo Paulo fala isso. Vou só trazer um texto muito famoso, tá, em Efésios 2,15. O apóstolo Paulo vem falando da lei da graça, ele diz o seguinte, que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Está falando do quê? Dos atos cerimoniais e ritualísticos que existiam na lei mosaica. E que foram encerrados com Jesus Isso, Cristo. que foram encerrados com Jesus Cristo. Então a gente usa esse mesmo nome que o Novo Testamento usa para se referir dos atos e cerimoniais existentes na lei mosaica, para falar dos nossos atos e cerimoniais que nós temos hoje. E por isso que a gente chama de ordenanças batismo e ceia. Isso não quer dizer que esses são os 2 únicos mandamentos existentes para a igreja no Novo Testamento. Por exemplo, Existem diversos pessoas mandamentos. que falam que até, assim, eu entendo e até concordo um pouco que, por exemplo, o discipulado é uma ordenança. É um mandamento sem dúvida. Então, assim, qual a diferença entre o mandamento do discipulado para a ordenança da ceia? É porque são atos ritualísticos. Cerimoniais. O discipulado Então, não é por exemplo, cerimonial, né? O pedir perdão é um mandamento. Jesus não disse para a gente pedir Aham. perdão 70 vezes 7. Isso é um mandamento. Claro, a gente tem que obedecer. Mas isso não é um ato cerimonial. Deu para entender? Você que está A em mesma casa aí? coisa, o discipulado é um mandamento? É. O ID É. é um mandamento? Sim. É. Mas não são atos cerimoniais. Agora, ritualísticos, né? Já a Aham. ceia e o batismo são. Então esse a gente chama de ordenança. Que era assim que o Novo Testamento chamava os atos e rituais da lei mosaica. Então, a Aham. gente usou o mesmo nome, né?